Fernando Namora é um escritor que cumpriu 50 anos de vida literária. Melhor dizendo, um escritor que cumpriu meio século de vida a privar com o mundo e os homens, a observá-los, a entendê-los, a sofrê-los, castigando-se generosamente num trabalho de solidão solidária. Aí, o facto de ser médico também muito contribuiu para o seu mecanismo interior de análise, para a dissecação dos corpos vivos que se debatem, se sondam, sonham e amam. Fernando Namora é hoje um homem que já muito escreveu sobre os homens e sobre a sua identidade entre eles. Recuemos com ele ao que tudo nele foi originariamente acontecendo, passo a passo. Fernando Namora, qual a memória de infância mais marcante para o futuro escritor que viria a ser? Bom, terão sido várias, certamente, mas de qualquer modo há uma personagem que eu recordo com alguma frequência. Havia na aldeia natal dos meus pais uma velha chamada Tiflorência russa, russa porque todo o seu cabelo era de neve, e que era uma espécie de repositório das histórias populares, dos romances populares, histórias de bruxedo, histórias de maravilha, histórias de assombração, etc. E ela era uma contadora de histórias nata e, naturalmente, que seduzia as pessoas que estavam mais interessadas em ouvir essas manifestações da imaginação popular, como era o meu caso. De modo que eu ia acompanhá-la aos montes, aos baldios, onde ela apacentava um pequeno rebanho de 3 ou 4 cabeças e onde diariamente ia repetindo, e a mim e às outras pessoas que queriam ouvi-la, as tais histórias de assombração. Bom, de qualquer modo, isso deve ter estimulado muito a minha imaginação, este meu pendor, meu e de tanta outra gente, para esta retificação do mundo através de uma perspectiva que é dada pela arte. De modo que suponho que a Tiflorência russa será uma dessas pessoas que de facto teve uma certa influência nesse incitamento à minha imaginação. Mas houve outras. Havia um carpinteiro que também trabalhava lá na casa dos meus pais e que me ia contando também essas histórias, como muita outra gente nessa época, como se sabe, tanto nos serões de inverno como nas descamisadas do estio, era muito frequente as pessoas irem contando histórias e eu naturalmente que as ouvia e ouvia com esse prazer. Desculpe interromper, esse carpinteiro não era quem lhe fazia brinquedos? É verdade. Era ele que lhe fazia os brinquedos com que o Fernando Namora brincava quando era criança. Lembra-se dos brinquedos que eram? Lembro, eram vários, eram soldados, eram castelos, eram barcos, eram carroças, etc. Castelos. E na verdade era ele o meu fornecedor principal desses brinquedos, e que depois eu próprio também ia tentando fabricar, mas eu fabricava ou tentava fabricá-los em cartão, fazia uns bonecos de cartão e umas construções de cartão. Mas havia também uma figura que acho que foi muito importante na sua vida, que foi o seu tio. Sim, efetivamente, um dos meus tios, um tio paterno, irmão do meu pai, teve uma grande influência na minha infância, na minha juventude e até mesmo depois, digamos, na fase amadurecida. Era um homem com uma personalidade muito vincada, um homem por vezes ríspido, excêntrico, com uma vida muito solitária e que uma das coisas que me tinha atraído desde sempre era o que se contava de um certo percurso aventuroso que ele teve ao longo da vida. Ele, muito jovenzinho ainda, tinha saído da aldeia, veio para Lisboa, teve porventura vários empregos, de qualquer modo esteve empregado numa farmácia, foi tirando o curso de farmácia, tirou e depois foi para o Brasil. Aliás, ele não contava muitas coisas desse período no Brasil, não sei bem porquê. De qualquer modo,
Inesperadamente, um dia decidiu regressar, regressou para muito perto da aldeia natal, para a sede da freguesia, abriu uma farmácia e ali esteve até ao fim da vida. Ali esteve até ao fim da vida, ouvindo música. Ele era um grande apreciador e um grande conhecedor das peças clássicas e dos compositores fundamentais da história da música. Aliás, deixou 2 livros manuscritos inéditos sobre uma e outra coisa. Nesses livros ele comentava muitas das peças essenciais da história da música, como comentava os compositores. Aliás, eram comentários por vezes muito jocosos, acerbos, duros e até inesperados por aquilo que ele pensava de alguns dos músicos famosos. Além disso, ele costumava ir passear comigo para o campo, para a mata, dava-me lições de botânica e zoologia, aproximava-me, digamos assim, muito dos bichos, fazia-me amar os bichos e contava-me sempre coisas como quem se conta a uma pessoa adulta. Ele lidava comigo, curiosamente, eu era uma criança, mas ele lidava comigo como se eu fosse um adulto. Aliás, mais tarde, quando eu já estava no curso médico, ele tratou-me sempre por você ou por senhor, curiosamente. Era um homem que realmente foi uma figura tutelar da minha infância e da minha juventude. Quando eu publicava um livro, era ansiosamente que esperava a carta dele de apreciação. Ele era muito rigoroso nas suas apreciações. Aliás, ele tinha um estilo lindíssimo, um estilo literário lindíssimo, de que realmente fazia largo uso até nessa parte epistolar. Em suma, foi uma pessoa realmente que marcou muito a minha vida. Depois, também subitamente, resolveu vender a farmácia e foi para a sua casa onde tinha nascido, que era a casa dos seus pais, e ali pôs uma manta sobre os ombros, sentado à lareira, e esperou a morte, e assim foi que acabou. E que outros personagens, de facto, da sua juventude marcaram mais? Porque há, enfim, na sua aldeia, na sua juventude, houve mais gente que o marcou, certamente. Pois, com certeza, todos nós somos marcados ao longo da vida por as tais figuras referenciais. Antes de mais nada, eu devo lembrar minha mãe. Minha mãe era uma pessoa com uma grande personalidade, era uma mulher de orgulho e mando, como eu costumo dizer e escrever acerca dela. Eu era filho único e, naturalmente, ela todos os seus sonhos os concentrava em mim, no que eu poderia fazer ou deixar de fazer. Digamos que, até certo ponto, ela fez uma transferência daquilo que esperava da vida para mim, que era o seu filho único. Aliás, não aconteceu isso apenas com ela, também aconteceu com o meu pai, mas talvez de uma maneira muito mais sublinhada no caso da minha mãe. Ela foi sempre muito exigente e exigia de mim justamente para eu conseguir chegar onde ela tinha ambicionado. Bom, além da minha mãe, que até ao fim, repito, foi uma figura que muito me influenciou, havia entre nós uma ligação fortíssima, até uma ligação de amizade, uma grande compreensão mútua. Éramos, digamos assim, confidentes um do outro. Eu sempre que tinha qualquer problema, uma dificuldade maior, eu ia de propósito à aldeia para ter essa conversa com a minha mãe e ouvir o seu conselho. Era a chamada pessoa de bom conselho, com uma grande sabedoria da vida. Mas na minha infância eu não posso também esquecer o que foi meu mestre de escola, um homem duro, mas de uma dureza em que havia também uma amargura muito acentuada. Era um grande amigo da minha casa, um grande amigo do meu pai e da minha mãe, e também me tratou muitas vezes com um ar paternal, também esperando, enfim, de mim, tanto como se eu fosse também um filho dele. E havia na vila natal uma personagem fabulosa, que era o famoso Padre João Antunes, o Padre Boi, era a sua alcunha, que era um homem com uma vida bastante fora da norma, tinha várias mulheres e teve muitos filhos, a todos, digamos assim, amparou, e a certa altura fundou uma escola de artes e ofícios que era frequentada por os operários da terra e também por camponeses, e onde houve mestres famosos no tempo, entre eles o mestre Abel Manta e o mestre António Augusto Gonçalves. Fundou o Orfeão da Vila, Orfeão esse que veio aqui um dia dar um espetáculo no Teatro República. Enfim, era uma personagem famosa, tinha um porte imponente,
Era um homem alto, com uma cabeleira comprida, uma Como é que era a juba. sua relação com ele? Havia... Bom, eu não tinha grande relação com ele, simplesmente eu ficava extasiado sempre que via aquele homem passar na rua ou estar à porta, enfim, de um dos centros de tertúlia da vila. E eu olhava para ele realmente extasiado. Desculpe interrompê-lo, mas isso dá-lhe bem a noção da criança que o senhor era? Quer dizer, todas essas recordações, o senhor lembra-se de si como criança? Lembro-me mal. Realmente as minhas recordações de criança estão muito esfumadas, nem sei bem porquê isto. Não quer dizer que eu não tenha retido de uma maneira muito vincada alguns episódios agradáveis, uns desagradáveis outros. Depois recordo, por exemplo, o meu primeiro banho, que me custou uma tarefa do meu pai, que tinha ficado muito preocupado por ter ido com os outros companheiros de escola a esse tal banho, enfim, sem ter sido exercitado até aí na natação. O dia da primeira comunhão, quando, seguindo um ritual da vila, eu fui com os outros meus companheiros lá ao Palácio da Vila a um lanche em que metia chocolate, e eu tinha calçado umas luvas brancas e sujeias de chocolate, o que também provocou da parte da minha mãe, enfim, uma reação agreste, etc. Mas uma outra personagem da minha infância que eu também não queria esquecer foi do Mestre Melânio. O Mestre Melânio era o pintor da terra, aliás, um bom pintor. E o Mestre Melânio foi oficial de diligências e marceneiro, e então, sempre que lhe parecia, sempre que podia, lá ia com a sua paleta e com as telas pintar as azenhas, as ruelas das aldeias lá próximas da vila, e eu acompanhava-o sempre, naturalmente, maravilhado com os trabalhos dele. E depois, finalmente, ele pintava de um lado e eu pintava do outro, e ele lá me ia dando as instruções como lhe parecia. Bom, depois os anos correram e realmente já à tarde, homem feito, quando vim para Lisboa, não posso deixar de referir o professor Francisco Gentil, que também foi e é ainda hoje uma das figuras tutelares da minha experiência humana e também da minha experiência profissional. O professor Gentil era conhecido de toda a gente, era um temperamento também muito autoritário, duro. Comigo nunca o foi. Não é por isso que eu o recordo com a maior estima e o maior respeito e a maior gratidão. É porque, na verdade, a personalidade dele irradiava, fosse o que fosse de convicção, de apego à vida e a termos um projeto e a tentarmos concretizá-lo o melhor que nos fosse possível. De tudo isso, digamos, o professor Gentil foi e ainda continua a ser uma figura padrão. Na fase final da vida dele, eu visitava-o quase diariamente. Não eram muitas pessoas a fazê-lo, não estou a dizer isto para me valorizar. Eu, se realmente o visitava, era por ter um grande empenho nisso, um grande interesse nisso, um grande prazer nisso, e na verdade suponho que foi uma pessoa que me influenciou, entre muitas outras, bem entendido. O Fernando Amora lembra-se quando chorou, digamos, emocionadamente a primeira vez, em criança ou já homem? Bom, eu suponho que será difícil lembrarmos a primeira vez em que chorámos, visto que quando somos crianças suponho que choramos todos muitas vezes. Pois, portanto, em todo caso, a ideia que eu tenho é não fui uma criança muito chorona. O que fui, sim, foi uma criança muito melancólica, tristonha. E se eu digo isto é porque nas fotografias que ainda hoje existem na casa dos meus pais, na casa da aldeia, as fotografias que lá aparecem realmente dão sempre uma criança tristonha, melancólica. E de facto foi essa a ideia que também eu fui transmitindo às pessoas que de quando em quando referiam isso. Ainda esta manhã eu ouvi um programa na rádio, visto que me chamaram pelo telefone, chamaram-me a atenção para ele, um programa da rádio que me dizia respeito. Infelizmente já foi tarde que eu fui ouvi-lo. Estava alguém, que eu lamento não saber quem era, visto que dizia muito bem, a dizer umas poesias minhas. E um dos poemas era um poema referente ao meu pai, em que eu falava nessa tristeza. O meu pai realmente era uma pessoa melancólica também, suponho que
essa minha costela de melancolia que herdei dele, embora também fosse uma pessoa capaz de alegrias e capaz de uma ironia finíssima. Quanto ao choro já numa idade adulta, não me lembro de ter chorado muitas vezes, realmente, mas chorei algumas, confesso, porque não. Aliás, o choro pode ser salutar, o choro é uma catarse como muitas outras catarses. E alivia, o choro alivia. De modo que lembro-me de algumas vezes em que homem feito, e não ainda há muito tempo, em que tive explosões de choro, como tenho tido explosões de alegria, de riso, bem entendido. Repito, o choro é salutar. Diga uma coisa, Fernando Amora, por favor. Nós estivemos a ver a criança e o jovem que o Fernando Amora era, e é evidente que na sua juventude passou a existir, como jovem, um outro interesse. A pergunta talvez fosse quando sentiu que o seu mundo era habitado por dois sexos, e a criança que o senhor era se tinha tornado um homem e se surpreendia com o facto de, psicologicamente e morfologicamente, haver uma diferença entre um homem e uma mulher. Lembra-se? Eu suponho que antes de nós termos uma consciência do sexo, digamos assim, da diferenciação sexual, já desde os primeiros dias de vida que tudo nos chama a um aprendizado dessa diferenciação. Porque do ponto de vista táctil, olfativo e do ponto de vista visual, desde muito cedo, repito, que nós reconhecemos por tanta coisa à nossa volta, pelos gestos, pelas vozes, pela maneira de vestir, pelas reações, etc., que existem dois sexos diferenciados. Realmente não me lembro quando é que eu me apercebi disso de uma maneira mais nítida, mas certamente muito cedo. Mas neste aspecto que seria, quer dizer, o fenómeno do encontro, não da mãe já, portanto, nem das tias ou dos familiares, ou das familiares, mas no aspecto já, quer dizer, a primeira atração, a primeira surpresa perante o outro sexo, já como uma entidade complementar ou diferenciada. Eu suponho que isso aconteceu comigo como na altura em que acontece a toda a gente, já na infância, quando crianças, pois um rapaz tem consciência se está junto de uma rapariga ou de um outro rapaz e vice-versa, bem entendido, não é? De modo que eu suponho que fui nisso normal, como em tantas outras coisas, e que devo ter acordado para essa consciência de sexo na altura apropriada. Com toda a naturalidade. Com paixão? Teve uma paixão por alguma pequena da sua aldeia? Paixão de infância? Sim, terei tido, pois eu tinha primas, andava muito com as primas, sobretudo com uma delas. Parece-me que havia uma nítida preferência da minha parte em relação a uma delas, pois eram entre as minhas companhias, as tais companhias que íamos ouvir falar, contar histórias da tiflorência russa e outras pessoas mais velhas, pois era acompanhado por vezes também dessas minhas primas, e quem diz das minhas primas, com certeza que devo ter tido as minhas paixonetas, mesmo quando era criança, inevitavelmente, como tive, e depois em todas as outras fases da adolescência e da juventude, bem entendido. Nisso, como, repito, como em muitas outras coisas, fui uma pessoa normal. Romancista, contista, ensaísta, poeta, cronista, Fernando Namora é, sobretudo, um narrador atento da terra, debruçado sobre ela como um semeador, expectante ante as colheitas e os frutos, melancólico amante das estações. Na sua mocidade, em casa dos seus pais, como se festejava o dia dos seus anos, Fernando Namora? Bom, a verdade é que em minha casa não éramos muito dados a celebrações. Aniversários, Natal, Páscoa, etc. Enfim, esses rituais que são praticamente normais na maioria das casas, realmente na minha família não éramos muito dados a isso. Isto não quer dizer que não se festejasse o meu aniversário, mas não seria assim de uma maneira tão excepcional como é vulgar encontrar noutras famílias. Repito, de facto não éramos muito dados
dados de rituais. Mais tarde, à medida, enfim, que me fui adiantando na vida, é que fui observando e deduzindo que esses rituais têm a sua importância a nível familiar, têm a importância a nível pessoal e a nível de grupo, de agregado humano. Mas realmente esse exemplo não o fui buscar muito à minha casa, não. Agora, dos seus sentidos, qual o que mais o faz recuar no tempo da sua vida? E, simultaneamente, qual deles mais o influenciou no seu trabalho? Eu suponho que não será fácil responder, visto que todos os sentidos têm a sua importância e a sua influência. De qualquer modo, quando eu penso na infância, um sentido que logo me acode é o do olfato. A minha infância está cheia de odores. Odores do campo, odores dos bichos, um odor de uma brisa, dos pinheiros. Mas, ao mesmo tempo, é-me difícil dissociar esses odores da memória visual. Tenho os campos da minha infância, os cerros, os moinhos de vento. Aliás, ao longo da vida e no meu trabalho de escritor, eu suponho que o pintor esteve sempre presente. Pintor, entre aspas, bem entendido, ou com aspas, porque eu fui apenas um curioso da pintura. Mas, de qualquer modo, o meu modo de ver as coisas tinha muito que ver com o pintor. Quer dizer, quando eu me punha a imaginar uma cena como escritor, eu estava antes de mais a vê-la. Suponho que isso acontece, aliás, com todos os escritores. Mas talvez comigo isso fosse muito acentuado. Mas, como eu dizia há pouco, realmente os odores estão muito ligados à minha infância. Fernando Amora, que paisagem ou que tipo de paisagem mais influenciou a sua vida e ao mesmo tempo a sua obra, como é óbvio? Bem, foram várias as paisagens. Agora, se me perguntar qual a paisagem que está mais associada à infância, naturalmente que eu tenho que lembrar a paisagem mais característica da região natal dos meus pais. Eram e são cerros escalvados, dantes com muitos moinhos de vento, moinhos de madeira, às vezes no cimo de um cabeço, 2 e 3 moinhos. E eu tinha a paixão dos moinhos nos meus desenhos. Eu desenhava, nessa época desenhava muito, e um dos temas mais repetidos era justamente dos moinhos de vento. E, aliás, ia falar com os moleiros e ouvi também as tais histórias, não era apenas a Tiflorência russa, como quando conversámos sobre ela, eu lembrei que também havia outras personagens do mesmo género. Ora, entre elas justamente os moleiros. Essa paisagem de cerros escalvados, de matos, também está ligada aos cheiros. Há pouco estávamos a conversar sobre cheiros, pois um dos cheiros também que eu mais retive foram os cheiros dos matos e os cheiros das maçãs. Tenho um poema em que eu lembro a casa dos meus pais e naturalmente a infância, que falo muito nas maçãs, e suponho que de quando em quando faço este comentário no poema: que bom cheiro, que bom cheiro. Bom, mas realmente era essa a paisagem. A casa está inteira a casa por debaixo das ervas, está inteira a lareira e o cepo de azinho, está inteira a candeia, o que foi teu em mim resta. Crescem cabelos nas paredes, mas a casa está inteira. A arca, a grinalda de espigas, o ramo de louro, o rosmaninho, que bom cheiro. E as maçãs amaduram no sobrado, que bom cheiro, que bom cheiro. Tudo está inteiro, o amanhã nasce sobre o que em ti foi, o querer ser em mim. No teu nome, Pai, plantarei uma rosa. Depois, no decurso da vida, fui sendo atraído por as paisagens mais variadas, quer dizer, eu gosto indiferentemente do mar e da montanha rude, escarpada, ou da montanha vestida de árvores. Realmente toda a paisagem me seduz
Isso depende bastante do estado de espírito. Há fases em que me atrai mais, por exemplo, a planície, a solenidade da planície, a solenidade da planície alentejana, que eu acho que tem um grande fascínio, como noutras fases, noutros momentos, noutros dias, portanto, é a paisagem mais majestosa da montanha. Realmente são muitas as paisagens que me atraem. Mas, Fernando da Moura, corresponde a uma frustração vivencial ou a uma sublimação o seu ato de escrever? Corresponde ou pode corresponder às duas coisas, suponho eu, e não apenas em mim, mas em qualquer escritor. A arte, entre muitas definições, tem suportado esta, que pode ser um corretivo da vida, pode ser um corretivo da desventura. Quer dizer, muitas vezes o escritor, o criador em geral, cria para viver, através da arte, aquilo que não soube viver na vida ou aquilo que a vida não lhe deu oportunidade de viver. De modo que, nesse aspecto, corresponderá a uma frustração. Mas, também, e às vezes em simultaneidade, pode corresponder e corresponde mesmo a uma sublimação. Como disse, em mim as duas coisas têm funcionado. Quais as relações do romancista Fernando da Moura com o cinema e a televisão? Fale-nos um pouco da experiência das adaptações dos seus romances e dos filmes feitos sobre a sua vida e a sua obra. Antes de mais, eu gosto muito da imagem, ou seja, eu gosto muito de cinema. Vou muitas vezes, ou ia muitas vezes ao cinema e realmente tive sempre uma grande paixão pela imagem. As minhas relações de escritor com o cinema ou com a televisão são relações que tem todo o escritor que teve algumas das suas obras adaptadas a uma coisa e outra. Foram vários dos Rotais da Vida de um Médico, que tem uma versão cinematográfica e outra para a televisão, O Trigo e o Joio, o Domingo à Tarde, A Noite e Madrugada, é verdade, A Noite e Madrugada, e A Resposta Matilde para a televisão. No que diz respeito a essas relações, eu tenho dito sempre que o problema me é posto de que eu dou toda a liberdade aos adaptadores e, por conseguinte, aos respectivos realizadores. Acho que uma coisa é a obra que justificou a adaptação, e outra é a adaptação que, quanto a mim, é uma recriação artística como qualquer outra. E como recriação que é, e é, por conseguinte, uma obra, enfim, que tem que ter esse cunho de criatividade muito forte, eu acho que se deve respeitar inteiramente o realizador ou que o adaptador viu na obra literária. Como é sabido que a obra literária é diferente consoante o seu leitor. Digamos que esse leitor, realizador ou adaptador, trata-se de leitores especiais e que naturalmente se colocam numa posição muito mais empenhada do que o leitor vulgar. É apenas a esse título que eu os distingo de qualquer outra pessoa que toma contacto com a obra e digamos que a partir desse contacto que passa a fazer parte do meu ato literário, visto que o ato literário é sempre o conjunto do escrever e da pessoa a quem se dirige, digamos, essa mensagem. Ora, é o que tem acontecido comigo com as várias adaptações. O percurso de um escritor é feito de caminhos, pedras, gentes, lugares. Sempre um peregrino que viaja por dentro das coisas, guardador de memórias, de vidas avulsas, de sinais que interrogam o mundo. A sua obra é um registro, uma laje repleta de resultados incertos. O escritor é um novelo de notícias acumuladas, de experiências solidárias, um repórter que se imiscui no íntimo dos outros e na privacidade de si mesmo. Que prazeres lúdicos tem cultivado ao longo da sua vida?
Enquanto fui pintando, a pintura representou para mim um ato lúdico. Aliás, como o próprio escrever, bem entendido, isso depende daquilo que se escreve, depende da atmosfera emocional com que escrevemos. Além de pintar, nos anos em que fui pintando com uma relativa regularidade, a leitura, desde que me conheço, que tem sido um dos meus hábitos constantes e, simultaneamente, um dos meus prazeres lúdicos. Eu leio sempre com prazer, mesmo quando se trata de livros de informação científica. Se os procuro é porque estou interessado naquilo que vou ler e, por conseguinte, isso transforma logo a leitura num ato lúdico. Por outro lado, o nosso cotidiano está cheio de potencialidades lúdicas, desde o assistir-se a um amanhecer ou a um pôr do sol, desde a pessoa ficar diante de uma árvore ou de qualquer outra coisa que o impressione, até um convívio com um amigo, o conversar ou não conversar. Às vezes o silêncio é mais apetecível do que a própria conversa. Enfim, tudo isso suponho que são prazeres lúdicos, pelo menos tem sido para mim. Pegando nessa sua resposta, portanto, e imaginando perante a natureza, qual é o ser que mais aprecia precisamente para além e aquém do homem? Bom, eu não sei se poderá com muita propriedade dizer para aquém ou para além do homem. Digamos que nem aquém nem além, são coisas que têm que ver com o homem no seu cotidiano, com a sua vivência. Realmente estava a referir-se a bichos, não é? Bichos, natureza. Da natureza. Fernando Moura referiu à árvore. Referi à árvore. Realmente, para mim, a árvore teve sempre um grande significado e de resto, nos meus livros, isso está muito presente, o significado, às vezes, de uma árvore que está isolada, que está numa encruzilhada, uma árvore majestosa que pode aparecer-nos subitamente na planície ou na montanha. Aliás, as árvores estão também muito ligadas à minha infância. Nós temos conversado muito das coisas que têm estado ligadas à minha infância e na minha adolescência, e a árvore também teve sempre uma ligação, por exemplo, ao fundo do quintal dos meus pais havia um velho castanheiro, e eu, quando passava as férias, enfim, a estudar, a preparar-me para exames, eu procurava justamente esse castanheiro e ali estava, não é? Passava horas desse trabalho. E entre os meus temas de amador de pintura, realmente a árvore teve sempre também um grande papel, sobretudo os velhos castanheiros. Gosto muito dos castanheiros e dos sobreiros, são árvores majestosas, magníficas. O Fernando Moura é essencialmente um ser movido pela amizade, pelo amor ou pela paixão. E porquê? Eu suponho que tenho sido movido por esses três sentimentos. Para mim, realmente, são três sentimentos que têm um grande valor na vida, um grande significado, são valores fundamentais. O amor, a paixão, a amizade. Aliás, eu suponho que é difícil muitas vezes fazer distinção, estabelecer fronteiras entre a amizade e o amor ou a paixão. Nós podemos estar simultaneamente apaixonados por alguém e simultaneamente sentirmos que temos uma grande amizade por essa pessoa. Assim me tem sucedido ao longo da vida, bem entendido. E como eu sou talvez um temperamento muito afetivo e também naquilo que tenho escrito há uma carga afetiva muito acentuada, suponho eu. Claro que tudo isso tem desempenhado um grande papel também na minha tarefa de escritor, além da minha vivência como homem. É uma coisa, Fernando Moura, por favor. 3 idades, 3 experiências. Quais são, durante essas 3 fases da sua vida, a adolescência, a juventude e a maturidade, quais são os autores, os artistas, os pensadores que mais determinaram a sua personalidade e, ao mesmo tempo, que unidade ressalta daí? Bom, foram muitos os autores que me impressionaram e que tiveram influência em mim. Mas estes autores que vamos encontrando nos vários ciclos em que se divide a nossa vida, também têm que ver com as oportunidades de conhecê-los,
tem que ver com aquilo que há à mão para se ler. Há uma primeira fase da descoberta da vida, e que é simultaneamente a descoberta da leitura, que tem que ver muito com o meio familiar, pelo menos com a nossa roda de convívios, de relações humanas. Em minha casa ainda há, uma velha estante com 2 idas de livros, e, naturalmente, os primeiros livros que eu li eram os livros que encontrei nessa estante. O meu pai tinha livros de Jules Verne, tinha livros de Jules Diniz, tinha livros de Victor Hugo, etc. Mas foram esses 3 autores que representaram a minha primeira fascinada descoberta no mundo dos livros, por conseguinte, no mundo da leitura. Eu lia e relia os livros de Jules Verne, lia e relia o Jules Diniz, assim como Victor Hugo. Há 3 ou 4 títulos que nunca mais esquecerei, desde Os Filhos do Capitão Grande, do Jules Verne. Há, por exemplo, Uma Família Inglesa, do Jules Diniz. Por outro lado, e pouco tempo depois, nós tínhamos um vizinho, que era o Sr. Gabriel, a Alfaiate, que era muito dado aos clássicos russos, fundamentalmente o Gorky e o Tolstói. E foi-me emprestando os livros, e eu tive, nessa altura da minha vida, o primeiro contacto, um contacto muito repetido, muito íntimo, muito repetido, muito apaixonado com os clássicos russos. Aliás, foi uma paixão que me ficou para o resto da vida. E ainda hoje releio com regularidade os clássicos russos, sobretudo o Dostoiévski, o Tolstói, o Gorky também, o Tchekhov, o Gogol, etc. Enfim, todos esses grandes mestres dos chamados clássicos russos. Entretanto, eu vim para Lisboa e talvez por influência dos amigos, dos companheiros, senti-me mais atraído pelos livros de capa espada e pelos livros de aventuras com piratas, etc, etc. Mas foi um tempo relativamente breve, porque quando eu fui para Coimbra, eu apenas estive 2 anos aqui em Lisboa, quando eu fui para Coimbra, ainda no liceu, então já eu fui seduzido por os escritores contemporâneos portugueses, os escritores vivos, que estavam mais na verda nessa altura, desde o Aquilino até aos escritores presencistas. Eu tive um grande fascínio pelos escritores presencistas, embora tivesse feito parte de uma geração, digamos, que entrou em antagonismo, entrou em contraponto com a geração presencista, não só do ponto de vista estético, como do ponto de vista temático. Isso, de maneira nenhuma, alterou a admiração que eu tinha e o prazer que eu tinha com a leitura dos presencistas. Eu era sobretudo um leitor de poesia. Recordo-me que li e decorei vários livros de poemas, desde livros do Torga, de Régio, do António de Sousa, etc. Hoje ninguém se lembra do António de Sousa, no entanto, foi um grande poeta. Um dos livros dele, e a Deserta, realmente decorei-o todo, e recordo-me, decorei-o por as várias leituras que fiz na aldeia desse livro. Por essa mesma altura, começámos a ter contacto com a nova literatura brasileira, como que era chamada, e ainda é hoje, a literatura nordestina brasileira. Há escritores como Jorge Amado, José Luís do Rego, Graciliano Ramos, etc. E também o Érico Veríssimo passaram a ser das nossas leituras mais assíduas. É claro, depois, com o correr dos anos, acabei mesmo por me tornar amigo pessoal de quase todos eles. E isso foi quase em simultaneidade com a nossa descoberta da literatura italiana e da literatura americana, que do mesmo pendor de reivindicação social, de inventariação de vários estratos sociais, de problemas sociais ligados um tanto aos problemas políticos, embora tudo isso sem prejuízo de se darem os problemas existenciais. De modo que os escritores americanos como o Steinbeck, o Hemingway, o João dos Passos, o Caldwell, realmente o Caldwell suponho que exerceu um grande fascínio em mim e talvez até influência. Depois, ainda mais tarde, foi o contacto com os clássicos ingleses e com os escritores contemporâneos ingleses, muito em particular com o Huxley. O Huxley foi para mim uma grande sedução durante bastante tempo, e suponho que eu não teria escrito alguns livros com uma certa arquitetura literária sem um conhecimento muito minucioso e apaixonado com o Huxley. Depois, em suma, foram todos os escritores e todas as literaturas que foram entrando no conhecimento do leitor português, e por conseguinte também no meu conhecimento. Eu tenho sido
alguém realmente com o hábito da leitura. Tenho o hábito, para não dizer mesmo, por vezes, o vício da leitura. Leio bastante, dá muito prazer ler e, de modo geral, tenho uma curiosidade que numa ou noutra fase é mesmo muito intensa por escritores de que ouço falar ou na imprensa portuguesa ou na imprensa estrangeira e que eu tenho interesse em conhecer depois diretamente através da leitura. E é isso que tem acontecido. Dizer se houve ou não uma unidade nessas leituras é difícil encontrar uma unidade num leque tão vasto que vai desde o tal livro de aventuras até livros de introspeção muito densa, como por exemplo Proust, etc. É difícil encontrar uma unidade. Em todo o caso, se unidade houve, ou pelo menos unidade que tenha sido procurada por mim, foi a unidade que tem que ver com aquilo que é autêntico, com aquilo que é genuíno. Sempre me impressionou a literatura autêntica em desfavor daquela que é mais fabrico do que a autenticidade. E foi essa pesquisa da autenticidade, a pesquisa do humano nos seus variados planos, que me seduziu sempre e que, digamos assim, me deu talvez uma certa unidade como leitor e como escritor. O escritor e os seus livros confundem-se na amálgama dos dias. Estes são as folhas arrancadas ao calendário privado que deixam sulcos e rugas no espírito e no rosto perturbados daquele. E tanto outono magoado na primavera da esperança, ida e futura. De todos os seus livros, qual considera que talvez vá perdurar mais no tempo? Bom, é muito difícil que seja o próprio autor a fazer essa previsão. Eu suponho que falei há pouco na pesquisa do humano. Ora, se me referi a isso, muito bem. Se não me referi, estou-me a referir agora. Realmente a pesquisa do humano teve sempre para mim muita importância, como ia a dizer, como leitor e como escritor. Nos meus livros eu sempre tentei perseguir o humano em condições, em circunstâncias as mais diversas e mais reveladoras. Por conseguinte, suponho que os meus livros que terão mais possibilidades de perdurar serão aqueles em que esse humanismo ou que essa pesquisa do humano será mais sentida pelo leitor, em livros como, por exemplo, Retalhos da Vida do Médico ou O Rio Triste. Mas sempre que me fazem essa pergunta, e é natural que me façam com uma certa assiduidade, eu suponho que, não só da parte das outras pessoas, como também da minha parte, tem havido uma certa injustiça para os meus livros de poesia. Que os outros sejam injustos, pois é lá com eles, enfim, é uma questão de critério. Agora, que também eu colabore naquilo que considero essa injustiça, é que suponho que não, e talvez pela primeira vez eu vou realmente fazer ou abrir esse parênteses relativamente à minha poesia. De um modo geral, fala-se nos meus livros de ficção, fala-se bem menos nos meus livros de crónica ou de crónica romanceada, e menos ainda dos meus livros de poesia. Ora, eu suponho que realmente na minha obra, talvez aquilo que haja de mais sentido, mais significativo, de mais íntimo, que tenha esse caráter intimista mais nítido, seja justamente na minha poesia. Pois será a poesia de um prosador, não sei, mas de qualquer modo eu suponho que é mesmo poesia e sobretudo é uma poesia muito sincera, uma poesia dorida, uma poesia muito sentida, em que esse tal travo, enfim, amargo a que nós nos referimos já noutras conversas, que suponho que pode ser mais captado pelo leitor e, portanto, com o significado que lhe é próprio. Por conseguinte, livros como, por exemplo, Nome para uma Casa, eu suponho que devem ser dos meus livros, suponho que talvez possam perdurar mais através da erosão, do desgaste do tempo. Na alegria de se encontrar ou na angústia de se procurar, o escritor equaciona o seu eu integrado no todo gregário. Desse labirinto denoda-se em isolar a diferença. Senta-se no banco dos réus do seu tribunal e, sem subterfúgios, tenta sentenciar-se. O seu testamento é o conflito de um testemunho exemplar. Escreveu uma vida inteira para deixar uma herança a quem? A sua fortuna é uma límpida dádiva
ou um rosário de infortúnios? O senhor é um homem religioso, com ou sem igreja? Ou é simplesmente um agnóstico? Bom, simplesmente não sei se poderá encaixar no resto da pergunta. Eu sou agnóstico, sem dúvida nenhuma que sou agnóstico. Realmente não creio em Deus, não creio em nenhuma religião. Agora, o que posso ter é um certo temperamento de religiosidade. E essa religiosidade que se manifesta, sobretudo, no meu tipo de relação com os seres e com as coisas. Quer dizer, quando eu realmente me sinto extasiado, isso acontece de facto com muita frequência, com uma paisagem, digamos que a minha postura, a minha atitude mental e emocional é uma atitude de uma certa religiosidade. Ou, poder-se-á dizer, uma atitude com um certo misticismo, admito. Eu realmente conheço muitos ateus que simultaneamente se confessam místicos. Há povos mais místicos do que outros, como dentro do nosso país há regiões em que esse misticismo se acentua mais, como é o caso, por exemplo, do Alentejo, e no entanto é justamente no Alentejo em que nós encontramos mais ateus, ou pelo menos pessoas que não cultivam, que não professam nenhuma religião. E que não tem nada a ver com o misticismo das gentes e daquilo que as envolve. Suponho que acontece isso bastante comigo. De um lado, a religiosidade, aliás, pode ser religioso sem se ter religião, há religiões sem igreja e sem religião. Suponho que talvez seja um pouco o meu caso, mas sou agnóstico. Eu seguiria essa linha perguntando-lhe se acredita que existe vida para além da vida. Não, realmente não acredito que exista vida para além da vida, e eu, como toda a gente, tenho sido muitas vezes atraído por esse género de leituras, e digamos leituras em que muitas vezes nos tentam fazer a prova de existir vida para além da vida. É claro que se ao mesmo tempo, então, se a nossa vida é tão precária e é apenas uma única vida, então que absurdo é este de nós termos vindo a este mundo com esta sensação tremenda de precariedade e de inutilidade, de nós vivemos para quê, se realmente isto chega a certa altura a uma porta fechada. Bom, as coisas não acabam verdadeiramente, as coisas transformam-se, nós também somos energia, e essa energia, quando acaba de ser corporizada naquilo que somos, no todo que somos, e tão bem físico, bem entendido, ou sobretudo físico, essa energia não se perde e provavelmente transmite-se a outras coisas que nos envolvem. De qualquer modo, claro que tudo isto é apaixonante e simultaneamente preocupante, e é até, a maioria das vezes, tem muito mais interesse a pergunta do que propriamente a resposta. Aliás, isso em quase todas as coisas. As perguntas costumam ser muito mais interessantes do que propriamente as respostas que eventualmente se possam dar. Agora, que tudo isso me preocupa, é evidente, sou uma pessoa sensível como qualquer outra, e com essa forte dose de curiosidade por todas as coisas desconhecidas ou indecifradas, mas realmente nada disso me abalou até hoje o facto de eu não crer que existe a vida para além da vida. Diz acredita, portanto, quer dizer que há uma ordem, apesar de tudo, que se vai metamorfoseando, não é? Mesmo uma ordem da matéria. Pois que, de facto, os organismos se vão transformando, quer dizer, nada se perde, tudo se altera. Pois, com certeza, tudo se altera, tudo se transforma, e tudo é mudança, isso como em todas as coisas. E nós pertencemos, nós somos coisa nenhuma, somos um grão de areia, ou nem isso, num todo cósmico, evidentemente que até este momento nos ultrapassa, e eu sei lá se acabará por nos ultrapassar sempre a compreensão dessa dimensão cósmica que tem as coisas, dimensão essa em que nos achamos integrados, e em que nós temos uma existência peculiar. Cada um de nós é um ser único, completamente diferente de qualquer outro ser que tenha existido, ou de qualquer outro ser que venha a existir. E basta isso para nos dar realmente uma dimensão extraordinária ao que somos. O homem é o mais sofisticado dos depredadores. Fernando Namora, será devido à supremacia da sua inteligência em relação às outras espécies? Bom, uma primeira reação leva-me a responder pela afirmativa.
Mas pensando bem, a verdade é que o homem, nesses seus aspectos negativos, aspectos de violência, de agressividade, de insensibilidade, de gosto por fazer mal, o homem, na verdade, muitas vezes mostra esse gosto de fazer mal, enquanto que é mais raro nós encontrarmos nos animais, mesmo os mais ferozes. Quer dizer, o tipo de ferocidade humana é mais de recear. Mas a verdade é que em toda a história do homem isso se manifestou de uma maneira mais ou menos evidente, mais ou menos sofisticada. Naturalmente que essa expressão do comportamento humano, esse aspecto da ferocidade, esse aspecto odioso e odiento, quando nós o sentimos na época que estamos a viver, somos conduzidos à ideia de que nesta época do presente, que haverá meios não só instigadores, por um lado, para essa ferocidade do homem, e por outro lado, meios que sirvam como instrumento dessa mesma ferocidade. Mas, repito, a verdade é que em toda a história humana o homem se mostrou violento, agressivo, gratuito nessa mesma violência, embora evidentemente não tendo os meios que hoje tem para o manifestar. Suponho que isso, infelizmente, pertence muito à condição do humano. Isto, o aspecto evidentemente negativo, porque ao lado desses aspectos há evidentemente tudo o resto que vão para o outro prato da balança e que também no nosso tempo talvez possam ter uma expressão mais evidente, justamente porque há instrumentos muito mais eloquentes dessa evidência do que noutros tempos, mas no fundo lá estava o homem a manifestar-se como homem. A verdade, por exemplo, a literatura do nosso tempo, que tem procurado essa viagem pelo interior do homem, um tipo de indagação mais aprofundada, se nós formos aos clássicos gregos, já lá estão todas as paixões humanas que são tratadas por essa literatura do nosso tempo. Quer dizer que o homem não tem evoluído muito nesse aspecto das paixões fundamentais do que se pode à primeira vista julgar. Eu fazia-lhe uma pergunta, talvez inesperada ou talvez demasiado normal, é que eu gostava de saber a sua opinião sobre o que é mais importante prioritariamente num homem: plantar uma árvore, fazer um filho ou escrever um livro? Bom, eu suponho que é difícil estabelecer prioridades em hierarquias, seja para que for. Claro que é importante fazer um filho, bem entendido, como também é importante escrever um livro. Aliás, são dois atos vitais que têm muitas similitudes um com o outro. Plantar uma árvore, pois também será importante, mas, digamos, tem mais um caráter simbólico do que outra coisa. Realmente fazer um filho e escrever um livro são dois atos vitais mais significativos no homem. Quem lutou com a vida ou foi porta-voz daqueles que lutam com a vida tem a têmpera do libertador. A causa do escritor é a vida. Quando se lhe apresenta lutar com a morte, o escritor está temperadamente preparado, mas não sem aquele desencanto de tantos semelhantes que cantou e foi perdendo. Vencido ou vencedor, os vindouros que se pronunciem. Esperar é a sua eternidade.
Não sei o que possa acontecer. Metade está aqui dentro e instala-se como um difuso equívoco que deixa de ser eu. Metade olha-se de fora e lateja da pressa de recolher aonde tudo é próximo e é longe dos espaços em que já nada vale a pena decifrar. Talvez haja um olhar que reúna ambas as partes e lhes dê uma moldura suspensa num único prego ao alto. Que valor é que atribui à família, Fernando Moura? A sua família, no seu todo, faz parte também da sua obra? A sua obra identifica-se nela e o próprio Fernando Moura e vice-versa? Esta osmose família, obra e Fernando Moura. Sendo uma pessoa afetuosa, naturalmente que a família tem que ter para mim uma grande importância, como efetivamente tem. E tendo essa importância para o homem, também terá que ter essa importância para o escritor, e tem-na com certeza. Se isso se reflete ou não de uma maneira explícita nos meus livros ou em alguns dos meus livros, mais uma vez caberá aos leitores dizê-lo. Em todo caso, estou a recordar que um dos livros, O Estamos no Vento, é um livro de diálogo com os meus 4 netos. Digamos que cada um desses netos é personagem do livro e, simultaneamente, um questionador dos problemas que eu ali procuro equacionar. Aliás, até sucede o seguinte: mais tarde, para uma tradução desse livro, uma tradução em russo, pediram-me um pós-fácil que, até certo ponto, fosse uma continuação desse mesmo livro. Eu, então, lembrei-me de escrever, e escrevi propositadamente para essa edição russa, um pós-fácil em que esses 4 netos que eram vistos numa determinada idade, digamos 7 anos, ou 8 anos, ou 5 ou 6, ou o que foi, já não lembro bem, a perspectiva que eles poderiam ter das mesmas coisas, das mesmas preocupações, dos mesmos assuntos, da sua reação ao ambiente, das suas perplexidades e dúvidas e críticas perante o ambiente que o rodeia, se essa perspectiva tinha mudado alguns anos depois. De modo, digamos que essa edição enriquece um bocadinho desse ponto de vista, desse provável ponto de vista dos meus netos relativamente ao que tinham sido os nossos diálogos numa fase já mais recuada do nosso convívio. De qualquer modo, realmente, mesmo que não seja dessa maneira tão explícita como foi nesse livro, de uma maneira implícita, por conseguinte indireta, com certeza que a família está sempre presente. Se a vida é demasiado curta para alguém, esse alguém é o escritor. É simples. A vertigem, a voragem de acontecimentos, de paisagens, de transformações, de gerações, é tão apaixonante que só uma maturidade centenária conseguiria ordenar, classificar e interpretar todos esses prodígios. E o escritor apercebe-se bem cedo disso, uma vez que as suas despedidas a tudo a que fatalmente não assistirá, precocemente enuncia. De todas as festas coletivas do mundo, qual delas é a mais importante, aquela que tem mais significado para si?
Bom, para mim não há nenhuma que tenha assim um significado muito especial, até porque, como já conversamos, não havia assim o hábito em minha casa das celebrações, dos rituais, etc. Dessas festas coletivas, pois, foi mais como observador ao longo da vida e nos vários meios ambientes onde eu exerci a profissão de médico, que fui verificando o quanto do ponto de vista coletivo e, por conseguinte, também individual, têm importância essas festas coletivas. Talvez por hábito das várias festas, ou religiosas ou pagãs, ou em que há uma mistura de uma coisa e outra, nós temos dado um privilégio, digamos assim, da nossa escolha ao Natal. Talvez porque o Natal simboliza ou exprime afeto, aconchego e exprime talvez sobretudo o nascimento de uma ideia nova. Nascimento ou renascimento. Isto é sempre importante no estar coletivo e no estar individual. Portanto, será que o Natal é uma das mais importantes? Por essa ideia. Suponho eu realmente, pessoalmente, não, mas, por exemplo, não sinto muito, não fico muito impressionado com esses rituais coletivos. Quer dizer, sinto-me um pouco apartado. E o 1º de Maio, Fernando Moura? Bom, o 1º de Maio, como todas essas celebrações que temos estado a referir, são fundamentalmente festas da fraternidade. Essas celebrações coletivas têm sempre uma intenção de expressão fraterna. O 1º de Maio é uma delas e uma das mais importantes, bem entendido, basta ser a festa do trabalho. Queria-lhe fazer uma pergunta, enfim, de uma forma um pouco subtil, talvez, mas que seria esta. Como cidadão do mundo que é, claro, na sua opinião, o que seria uma organização social justa? Bom, todas as organizações sociais dizem ter em mira justamente a correção das desigualdades e, por conseguinte, ter em mira a justiça. Simplesmente, uma coisa são as intenções e outra coisa são os factos. Eu suponho que pertence simultaneamente à grandeza e à miséria humanas o facto de ficar aquém dos propósitos. Talvez isso seja uma das maneiras justamente de nos levar a uma insatisfação permanente e a procurar ir sempre mais além do que se foi até aí. Suponho que, por conseguinte, que é esta a resposta que se pode dar. Mas não reconhece, digamos, em qualquer das experiências praticadas hoje no mundo, qualquer tipo em que, de facto, quer dizer, um pouco do seu ideal se pudesse inserir? Pois, não é apenas uma ou duas ou três organizações, quase todas, desde os Médicos Sem Fronteiras, que realmente é uma organização exemplar sobre vários aspectos, até as variedíssimas organizações que têm que ver com a luta pela paz, pelos direitos humanos, pela justiça em suma, não é? Tal como disse há pouco, todas elas têm no seu breviário, no seu ideário, uma noção de justiça muito respeitável e, portanto, que a todos nós compete um apoio e sermos solidários, ativamente solidários e militantes nesse propósito de todas elas, como disse, não é? Eu pegava nessa e a palavra justiça perguntava-lhe qual a sua maior culpa, qual o seu maior remorso? Bom, claro, culpas, todo o ser humano há de sentir culpas. Eu, no meu caso, tenho a impressão que sinto muito mais a noção de culpa ou o sentimento de culpa das coisas que não fiz ou das coisas que eu deixei em meio. Deixei muita coisa em meio que podiam ter sido, se não decisivas, pelo menos muito importantes na minha vida, e realmente deixei-as em meio. E hoje isso não é bem um remorso, é uma mágoa que me acompanha de não ter sido mais ousado, não ter sido mais perseverante, embora reconheça que tenha tido momentos de ousadia, momentos de perseverança, etc. Mas suponho que nós podíamos ter ido sempre um pouco mais adiante do que fomos. E é esse aspecto realmente que me dá esse sentimento, muitas vezes até de malogro e de frustração. E de culpa, por conseguinte. O que lhe parece que falta cumprir em si? Bom, falta-me cumprir mais quase tudo. Realmente a vida
por mais longa que seja e por mais preenchida, por mais agitada, por mais empenhada, suponho que nos dá sempre um sentimento de não cumprimento das coisas. Há muita coisa que de facto me faltou cumprir. Nós falámos aqui em vários aspectos coletivos, pois suponho que talvez a minha interferência em muitas causas coletivas pudesse ter ido muito mais longe do que efetivamente foi. Terei ido relativamente longe em alguns aspectos do meu trabalho de escritor, mas como homem da ação, que eu fui muitas vezes, em muitos períodos da minha vida, e aliás é talvez uma das minhas costelas vincadas, é ser também um homem da ação, suponho, pelo menos acompanha-me esse sentimento de que não fui tão longe quanto podia e devia. O século XXI que está à porta, empolga-o ou deprime-o? Empolga-me com certeza, não é? Porque realmente o século XXI, por todos os anúncios que nos têm sido feitos, é um outro século de audácias, em que realmente o homem, na sua propensão e no seu gosto pela utopia, procura cada vez coisas que mais o excedam. O homem procura exceder-se a si próprio. Eu suponho que o século XXI vai ser um século, nesse aspecto, que irá ainda muito mais longe nessa procura, nessa dimensão do que foi, por exemplo, o século XX e os séculos anteriores. Deve ser, ou vai ser com certeza, um século de grandes audácias. E é nesse aspecto que me empolga. E então, já agora, quais foram os acontecimentos mais valorosos deste século que o impressionaram, na sua opinião? Quais serão eles? Bom, foram vários, claro. Convencionalmente tem-se destacado a conquista ou a tentativa da conquista do espaço, as viagens no espaço, a viagem à Lua, por exemplo, enfim, de modo geral, as viagens no espaço, e sem dúvida nenhuma que elas foram, antes de mais, um ato poético. Muita gente o reconheceu assim, e eu próprio até suponho que um dos capítulos de um dos meus livros tem justamente esse título, um ato poético, essa tentativa de conquista do espaço. Mas depois há todas as grandes conquistas e as grandes pesquisas da ciência. O homem procura lutar contra o sofrimento, o homem procura lutar contra tudo aquilo que o tem limitado e contra as suas próprias manipulações. Manipula por um lado, mas por outro lado procura corrigir essas manipulações. Pois tudo isso é exaltante da parte do homem. Desculpe-me uma coisa. Acha que os anos 60, muito se fala e cada vez se falará mais, suponho, foram uma esperança traída ou um fermento de futuro? Bom, em todas as épocas, na época de 60, como na época de 50, 70, etc., por aí fora, inevitavelmente tem que haver muito de futuro, de passado e presente, e tem que haver muito, por conseguinte, de esperança traída. E a esperança traída, ou nós sentirmos como tal, tem que ver com o inconformismo humano. E o inconformismo humano é sempre um dado muito importante na trajetória do homem. Havia uma pergunta que talvez já não tenha tanta razão de ser, mas que de qualquer maneira ainda lhe vou fazer. O Gorbachev, o Greenpeace, a viagem a Marte, o Fernando Amaro acabou de falar na Lua, são fenómenos credíveis na sociedade em que nós nos inserimos, ou trazem assim apenas tão só um germe de esperança? Mas eu suponho que são realmente simultaneamente coisas credíveis, pois estão em marcha, estão a caminho de uma realização, ou pelo menos projetam tê-la, não é? Chegarmos a Marte, as várias causas por que luta o Greenpeace, enfim, terem a concretização. Aliás, suponho que, de um modo geral, nós temos um preconceito relativamente ao Greenpeace e supomos que é apenas um movimento relacionado com a paz. E não é apenas um movimento relacionado com a paz. Talvez até seja fundamentalmente um movimento relacionado com o nosso relacionamento com os seres, Exato. Com as coisas e com os seres. Quando agora há pouco falei de manipulação, pois podia dar justamente como um dos exemplos da preocupação do movimento de Greenpeace. É a manipulação do homem,
a manipulação da natureza pelo homem e a manipulação dos bichos até pelo homem, não é? Os bichos, enfim, que são domesticados, que são encarcerados, que são amoldados ao querer do homem e que muitas vezes são sacrificados apenas ao capricho do homem. O seu livro sobre o RSS, lembrei-me agora, quando falei do Gorbachev, há nesse seu livro uma grande amizade por esse país da Rússia. Não lhe parece que, de facto, o momento em que estamos todos, o mundo, a viver a modificação, pelo menos psicológica e já de caráter prático, que acontece na URSS, isso assim não lhe toca, como amigo que é do povo russo, como escreveu no seu livro? Toca muitíssimo. Eu sou realmente um grande amigo do povo russo. E, por outro lado, as transformações que se possam operar na União Soviética, por conseguinte, as transformações que agora estão ligadas ao nome e à figura do Gorbachev, vão ter uma grande importância não apenas nos chamados países de leste, mas vão ter importância em todo o mundo, na relação realmente entre os povos. E nessa ideia, nesse sentimento de que é sempre possível modificar as coisas, por mais ostratificadas ou por mais rígidas que nos pareçam. Realmente o mundo está sempre em mudança e este movimento do Gorbachev é realmente uma prova disso. Até mesmo sem pôr inteiramente em causa um sistema, como será o caso da União Soviética, não há dúvida nenhuma que as coisas não continuarão, com certeza, a ser como antes após esta era do Gorbachev. Aliás, não apenas nesse livro que escrevi sobre as minhas viagens à União Soviética, mas como no livro mais recente, o Jornal Sem Data, eu também tenho um capítulo dedicado justamente a essas transformações, em particular por aquilo que diz respeito à arte, porque entre os vários fenómenos significativos e que nos impressionaram favoravelmente a nós, intelectuais, é ter-se dado novamente uma grande oportunidade à arte da vanguarda na União Soviética desde então. Voltaram as exposições de rua, voltaram as exposições nas galerias relacionadas com a arte inconformista, com a arte de vanguarda. Ora, isto é altamente significativo da mudança do clima de um país. Fernando da Mora, como se situa a sua obra na história da literatura portuguesa? Bom, os outros é que terão de situá-la se tiverem essa preocupação ou se essa obra justificar tal preocupação. Em todo caso, todos nós temos uma opinião sobre aquilo que fazemos e, embora não seja a opinião mais fundamentada, aquela que seja de estimar em particular, de qualquer modo, é uma opinião como qualquer outra. Eu suponho que, fundamentalmente, o conjunto dos meus livros tentam testemunhar uma pessoa preocupada com o que é, com o povo a que pertence, o nosso contexto, em suma, numa palavra, o nosso contexto. Digamos que eu tentei dar ao homem português em coordenadas muito variadas. E por conseguinte, digamos que a minha obra pretende pertencer a uma espécie de intra-história do povo português. A última coisa que um homem tem a fazer é morrer. Até lá, a capacidade do seu lótus de sonho vai se abrindo e perfumando o lodo circundante em que finalmente se atolará. Fernando Namora olha-se envolventemente, perscruta-nos, e a penetrante neblina do seu ser tem o dom da claridade. É o menino perguntador que inevitavelmente obteve a resposta decisiva. Meu velho burgo dormido, meu berço de eras, poeira úmida de cercos orvalhos, minha lembrança de presságios não cumpridos, meu regaço de penas, minha brisa alada, burgo, meu cais, donde não parto nem volto,
aceno de asa, sem mastros de largada, minha água de sede crestada, burgo o meu destino de fugir e restar, sem haver partido. Suicídio, aborto, eutanásia, condenação à morte. Fere-o moralmente? É-lhe aceitável socialmente? Ou compreende-os humanisticamente, estes estados? Bom, isso é muita pergunta numa única pergunta. São situações limitadas. São. De qualquer modo, eu aceito perfeitamente o aborto. Mas já não posso aceitar de modo nenhum a condenação à morte, visto que ninguém tem um direito sobre uma vida alheia. No que diz respeito à eutanásia, claro que é um problema muito melindroso, muito complicado, embora reconheça e aceite de que haja situações extremas, situações limite de extremo desespero, de extremo sofrimento, que justifiquem que seja equacionada a hipótese de eutanásia. Quer dizer que a vida já não tem nada a ver com a vida, tal como nós a entendemos e sentimos. Simplesmente é muito difícil estabelecer normas rigorosas e consensos mais ou menos alargados numa questão de facto tão difícil como esta é. No que diz respeito ao suicídio, compreendo também o suicídio. Do mesmo modo, quando realmente a vida não merece ser vivida e é sentida muito penosamente e que haja condições que justifiquem, porque acho então que a pessoa tem o direito de não querer viver. Mas é claro, tudo isto são situações limites e não se vai fazer uma tentativa de suicídio só porque a pessoa está deprimida, está mal disposta, etc. Não é? Quer dizer, tudo isto são questões, em primeiro lugar, muito pessoais, muito subjetivas. E a nossa perspectiva delas, justamente porque se trata de coisas que são muito difíceis de aferir com objetividade, torna qualquer resposta sempre muito aleatória e, repito, muito melindrosa. O perigo de perder a vida aproxima ou afasta todas as pessoas? Bom, o perigo de perder a vida, suponho que não se trata bem de perigo, trata-se da certeza que vamos perder a vida. A vida é precária. Mas também, como tudo o que é precário, nós sentimos-la com muito mais intensidade. Tudo aquilo que sabemos que é efêmero, que tem um tempo limitado, pede-nos, exige-nos uma participação muito mais viva, muito mais profunda, de modo que é o que eu acho nesse sentimento que podemos ter de precariedade perante a nossa vida, realmente. É claro que essa precariedade, por um lado, também dá uma certa dimensão à vida. Depende da maneira como é assumido esse sentimento, essa certeza e simultaneamente as dúvidas que envolvem tudo o que nisto existe de certeza. Mas repito, o facto das coisas serem precárias tornam-se de facto muito mais valorizadas em muitos aspectos. Se lhe dedicarem, Fernando Moura, 5 linhas numa enciclopédia universal, que tipo de texto pensa que o poderia definir nessas 5 linhas? Bom, eu suponho que se dissessem que eu sou uma pessoa emotiva, sensível, suscetível, e que sou talvez uma complexa mistura de robustez e de fragilidades, suponho que não andaria muito longe da verdade. Acha que a vontade psíquica de viver
pode adiar a morte? Retardar mesmo biologicamente a morte? Penso que sim, e suponho que muita outra gente ainda pensa isso de uma maneira mais acentuada do que eu. Realmente, quem tem um desejo intenso de viver, pois isso influencia muito a parte somática, por conseguinte, a parte biológica, como também pode acontecer o contrário. Quando, na verdade, a pessoa deseja muito a morte, às vezes consegue, efetivamente, apressá-la. De resto, eu tive essa experiência como médico, não apenas como homem, mas também como médico, e tenho até uma das histórias brutais da vida de um médico, tem justamente o título O Homem que Queria Morrer. E aquela história, de facto, quase toda ela aconteceu. Foi alguém que queria mesmo morrer. Evidentemente que também não é só o simples desejo de morrer que leva a pessoa a morrer, mas em todo caso há alterações patológicas que podem ser altamente agravadas e que são mesmo quando há ao mesmo tempo essa entrega, essa rendição da pessoa ao sofrimento, à morte, em suma, à sua destruição. E de facto o contrário, tal como começámos por dizer, também acontece. O facto da pessoa fazer muito pela sua vida, pois consegue efetivamente bloquear e dominar muito processo patológico e por vezes até de grande gravidade. Eu faria a seguinte pergunta: que recado deixaria aos futuros escritores do seu país? Bom, poderia deixar vários ou muitos, embora todos eles evidentemente dispensassem esse recado. Em todo caso, neste momento estou-me a lembrar de uma definição de literatura de um escritor romeno que vive em Paris, o Paul Gomard, em que ele diz, e suponho que não é a única pessoa a dizê-lo, que a literatura pode ser encarada ou pode ser definida como a memória de um povo. Ora, o recado que eu poderia deixar aos escritores, enfim, do presente e do futuro, é que eles se lembrassem disso e lembrassem, por conseguinte, em todas as situações, a que povo pertencem, a que país pertencem, que estão integrados. Porque essa consciência de uma identidade nacional, suponho que pode enriquecer muito uma obra literária. Por fim, a síntese onde se desfaz a noite. É num sorriso de ilha rodeada de alvas lembranças por todos os lados que o escritor enfrenta o outro lado da escrita. Na mora, chegou ao tempo de se reler e ao seu espelho revê-se.